Olá, minha gente do esporte, gospel de toda a região, grande abraço a todos, bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM Gospel, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje vamos falar aí da morte, do Rei Pelé. Vocês conferem conosco, 30 de dezembro de 2021, sexta-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de JF Páscoa, Nelsinho Calhas, Fogão Caipira, Casa das Baterias no Parque dos Municípios 1, Casa do Cabeçote Guaxupé e Padaria e Confeitaria Pão e Companhia em Guaranésia. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Gospel e Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael Zayati? Bom dia. Bom dia, João Augusto. Bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Bom dia especial a todas as pessoas que já reverenciaram ao Rei Pelé. Rei do futebol, acho que o jogador aí que a gente vai falar hoje o programa inteiro, ele merece isso, inclusive nossa cápsula do tempo que seria aberta hoje tem que ser postergada, não tenha outro assunto senão esse, né, Paulo Júnior? Bom dia. Exatamente, Rafael, bom dia a você, a todos os ouvintes do Panorama Esportivo. É claro, conforme você frisou muito bem, o mundo está se reverenciando ao rei, ao maior jogador de todos os tempos. Aloysio Coelho, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael, bom dia aos companheiros de bancada. E hoje a nossa cápsula do tempo é de reverências ao Rei Pelé, por tudo que ele fez durante a sua carreira, todos os atos, fatos, conquistas e tudo mais que você imaginar que uma pessoa possa fazer como um ser vivo na dimensão do mundo. E essa pessoa conseguiu fazer, eu acho que é a única, como disse o... É unânime, né? Unânime, o neto, que depois de Deus só existiu o Pelé. Marcos Solomão, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia aos amigos da bancada, bom dia aos ouvintes do Panorama Esportivo e da Rádio Clube. Vamos lá, começando o Panorama Esportivo de hoje, vamos soltar aqui uma crônica ao tempo, uma homenagem póstuma ao Rei Pelé, do amigo Rica Perrone. Caro tempo, não te conheço, mas reconheço a sua força. Sei te medir, te dosar, te gastar, mas não consigo te compreender. Por que hora passa tão rápido e hora tão devagar? Por que tão implacável, silencioso, traiçoeiro? Você, tempo, é nosso bem maior. Queria eu ter todo o tempo do mundo pela frente, ou mesmo poder te parar. Se pudesse hoje, te retrocederia inclusive. Talvez algumas horas apenas para não ser egoísta, mas o suficiente para pedir que permitisse a um homem o direito de ver o futuro por algumas horas. E não seria eu. Eu pediria ao Rei Pelé. Pediria que lhe desse o poder de assistir em vida o que estamos todos dizendo hoje, quando ele está morto. Pediria que o tempo parasse só para ele, para que pudéssemos expressar nossa gratidão envergonhada, sem a máscara social que nos impede de exaltar o próximo. Esse país tão vagabundo que só sabe dizer eu te amo para quem não pode mais dizer eu também, é preciso morrer aqui para ouvir o que se merece. E aí você não permite. O tempo de quem reverencia é um, o do reverenciado é outro. E nesse intervalo se desencontram o obrigado e o não tem de quê, o eu te amo e o eu também. Pô, tempo, você é radical demais. Eu sei que você vai me dizer que era a hora dele. E quem sou eu para discutir com o tempo? Mas precisava esconder dele, justo dele, o maior de todos, o quanto a gente queria dizer obrigado e não encontrava tempo.
Só que agora você foi longe demais, tempo. Porque pela primeira vez você vai descobrir que nem tudo você cura ou apaga. Você vai passar, passar e passar. E não vai conseguir esquecê-lo. Não por nós, que somos uns infiéis, que sequer conseguimos dar a quem nos deu tanto um pingo de reconhecimento que merece, mas por ele. Esse cara que você levou hoje não te respeita. Foi sempre à frente do seu tempo. Nos deixou esperando o Natal para que desse tempo de termos uma ceia feliz. E agora, quando você acha que escolheu a hora, foi ele quem decidiu quando, onde e perto de quem. O que se fazia num tempo de 2 segundos, ele fazia em menos de meio segundo. O tempo para se consagrar foi infinitamente menor para ele. O tempo para estar pronto, para mudar nossas vidas e para transformar Pano Amarelo em lenda, você não conseguiu controlar. 1000 gols numa vida não daria tempo. Acha que agora, com ele morto, vai conseguir estipular o tempo que vai levar para esquecermos dele? Nem perca seu tempo. Há tempo ainda de se mostrar isso pro Zagallo, pro Zico, pro Dinamite, pro Romário, pro Ronaldo, para tanta gente que nos deu tantas alegrias, memórias e engrandeceu nosso país. E não ouse se precipitar, tempo. Nos deu um tempo para sofrer, para aceitar, para aprender e mudar. Por hoje chega. Não deu tempo de entender ainda. E nem com todo o tempo do mundo eu escreveria algo capaz de sequer me aproximar do que merece nossa majestade, o Rei Pelé. Vida eterna ao Rei. E eterno é a ausência de tempo. Esse você não vai levar. Crônica do amigo Rica Perrone. Lateral, cobrado para Rivelino, cruzou para Pelé, cabeceou, gol! Do Brasil! Pelé! O maior jogador do mundo! Abre a contagem! Aos 18 minutos de partida, o Estado Azteca, aproveitando a indecisão da retaguarda italiana. Rivelino suspendeu, ele subiu, meteu a caneta. Voltamos com Panorama Esportivo e foi ontem, quinta-feira, dia 29 de dezembro, precisamente 15 horas 27 minutos, onde o Brasil recebe a notícia da partida do seu maior ídolo desportivo, Rei Pelé. E o Rica realmente transmitiu nessa crônica que a gente faltou tempo, talvez, para homenageá-lo. Porém, tem uma contrapartida interessante, que ao ser homenageado na Vila Belmiro em colocar o seu pé na calçada da fama, o Rei Pelé vai e fala: eu estou muito feliz, um dos maiores momentos da minha vida, por receber esse tipo de homenagem em vida. Pois é, baile, Paulo Júnior. Grande Pelé, né? Eu, sinceramente, Rafael, eu sei que muitos ouvintes aqui do Panorama Esportivo tiveram a grande oportunidade de ver, de acompanhar Pelé, né, em vários jogos em que ele atuou. Eu me sinto frustrado por não ter visto o Pelé jogar, né? A gente vê vídeo, vê tudo, vê como o Pelé jogava, e eu, infelizmente, não tive esse grande prazer de ir a um estádio e ver o gênio do futebol trabalhar e jogar futebol. A gente esteve mais cedo aqui com o seu Alexandre Braga, ele esteve aqui na rádio, inclusive falou que acompanhou muitos jogos, que ele morou em Santos, acompanhou muitos jogos do Pelé, inclusive o seu jogo da despedida. Aí ele até gravou um trechinho pra gente, escuta só. Bom dia, galera. Estamos aqui para informar a tristeza que sentimos pela morte do Rei Pelé. Eu, como torcedor corintiano, sempre admirei o Pelé como jogador. Já vi jogar pessoalmente muitas vezes e acho que igual a ele jamais aparecerá outro. Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, acho que nenhum desses chega nem no pé dele. É uma pena, que Deus o tenha. Tá aí a mensagem do seu Alexandre. A pergunta que eu jogo pra vocês, pessoal:
Coelho, ele citou aí que jamais vai ter outro igual. Você compactua do mesmo pensamento? Em cor, número, grau, gênero, em todas as situações. Os números falam por si só, né? Os títulos, as glórias alcançadas pelo Pelé, jamais um jogador conseguirá alcançar. O Pelé, com 4 Copas do Mundo, ele ganhou 3. Eu assisti algumas programações ontem e existia toda essa crônica das pessoas que não viram Pelé. Eu, ao contrário do Paulo, eu tive a oportunidade de vê-lo jogar em estádio. Era diferenciado? Diferenciado, não tem. Ele era perfeito, atleticamente ele era perfeito. Ele chutava com a mesma potência, tanto com a perna direita quanto a perna esquerda. E ele tinha um diferencial, ele cabeceava com os olhos abertos, coisa que praticamente quase nenhum jogador consegue fazer. E ele fazia isso. A massa muscular dele, tudo isso já foi analisado, foi pesquisado, foi feito tudo para identificar que ele era inigualável. Então, o que se fala hoje muito os números, né, desses jogadores, dessas personalidades do futebol que estão em atividade ou terminaram há pouco tempo. Fala assim, o Pelé nunca jogou na Europa. Aí eu vou assim, a Europa que está triste por nunca ter tido a oportunidade que o Pelé participasse de jogos ou participasse de algum time europeu, que aí sim a Europa. Então esse diferencial, essa situação ímpar, só nós brasileiros podemos ter a alegria e o prazer de participar. Você citou os números, a gente tem aqui alguns números expressivos do Pelé. São assim, poderia ser número de times. Times detêm as marcas que o único jogador conseguiu. Nós vamos falar todas elas logo após o intervalo comercial. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Alô, Guaxupé e região. A Dona Pizza chegou. A Dona Pizza trabalha com pizzas inteiras, em fatias, esfirras abertas, macarrão na chapa e flambado. Monte você mesmo seu prato com a massa, molho e acompanhamento. Dona Pizza, Travessa Luiz Puntel, número 3, Centro, em frente ao cinema. Disque entrega 3551-2501 ou 99746-2455. Aberto de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Aos sábados, das 9 às 15 horas. Dona Pizza, tradição da nossa família, agora em Guaxupé. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Atenção, Guaxupé e região! Precisando de retífica e recuperação de cabeçote? Procure a Casa do Cabeçote Guaxupé. Trabalhamos com cabeçote a álcool, gasolina e diesel. Equipe especializada e qualificada na retificação do cabeçote do seu veículo. Fale com o Marcelo e faça um bom negócio. A Casa do Cabeçote também trabalha com solda e alumínio. A Casa do Cabeçote Guaxupé fica na Avenida Valdomiro Cecílio Ribeiro, 286, Rua do Aeroporto, em Guaxupé. Fone 99129-5059. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335.
Economia de verdade só no Mineirão Atacarejo. Qualidade, variedade e muito, muito preço baixo. Xande dentro bovino peça o pedaço quilo R$34,80. Pernil suíno congelado sadia quilo R$14,80. Coxinha da asa de frango congelada sadia 1 quilo R$13,80. Ofertas válidas até 1º de janeiro. Mineirão Atacarejo. Aqui tem oferta todo dia. Vem fazer Mineirão. Ei, amigo, sua bateria deu ruim? Não se preocupe! A Casa das Baterias Parque 1 resolve seu problema rapidinho. A Casa das Baterias é a única que te dá 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta e a bateria Moura em até 10 vezes no cartão e com 2 anos de garantia. Precisou? É só procurar pelo Luciano e pelo Klemer. Casa das Baterias Parque 1, Avenida Felipe Elias Zeitune, número 4419, próximo ao Caique. Parque 1, telefone 988-25-1708. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, frenfilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5841. Fone WhatsApp 3559-6789. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Seguimos aqui um programa especial reverenciando o Rei Pelé pelo falecimento dele ontem. Temos aqui algumas informações extremamente relevantes, inclusive os números que a gente citou aí no último bloco, que a gente poderia fazer em quadro comparativo neste. Marcão, Pelé jogou 1.364 jogos, fez 1.282 gols. 113 jogos e 95 gols pelo Brasil. 4 Copas disputadas e 3 títulos mundiais. 58, 62 e 70. Esse aí nós poderíamos dizer que é um fenômeno do futebol. Este sim. Pelé é incomparável a ninguém. Falar do Pelé é muito difícil. Pelé é incomparável. Ele era perfeito em tudo, como disse o nosso amigo aqui. Na perna esquerda, na perna direita, na potência, no cabeceio, nas assistências, nos dribles. Pelé era tudo pro futebol brasileiro. E o futebol brasileiro virou a ser o Brasil virou a ser o país do futebol depois do Pelé. É o que ele cita aqui. O João Augusto, ele foi o responsável por transformar um pedaço de pano amarelo na camisa mais temida do futebol mundial. Rafael, que beleza, hein? Pelé aí, mundo todo aí sentindo, né, a falta, a tristeza do futebol do planeta Terra. Só para lembrar, aqui o Gospiano Neto, que jogou com o Pelé no Santos Futebol Clube, nos finais de ano, quando ele vinha para a cidade, para Gospé, sempre fazia os jogos festivos, jogos beneficentes, né? Enfim, a gente conversando com o Neto, o Gospiano Neto, como que é ele, Pelé, dentro de campo, nos vestiários, foi a simplicidade, humildade aí do rei do futebol. Às vezes os jogos estavam difíceis, estavam complicados, o Santos estava perdendo o jogo, né? Estava em desvantagem. No vestiário sempre acontece aquele meio tumulto, né? de conversas para lá e para cá. Ele chegava em todo mundo, falava, calma, joga bola, vamos jogar bola, todos sabemos jogar,
joga a bola aqui em mim, que nós, o Santos, vai virar o jogo. Então, são passagens do Pelé que com a simplicidade, humildade, né, e determinação, acima de tudo, do Pelé, nas histórias, né, que o Neto contava pra gente aí, quando ele participou, junto com o Pelé no Santos Futebol Clube. E a gente fala um pouco dos títulos que ele tem, 37 troféus conquistados, 3 vezes campeão da Copa do Mundo, 2 vezes campeão do Mundial de Clubes, 2 vezes campeão da Libertadores da América, 6 vezes campeão brasileiro, 10 vezes campeão paulista, 1.282 gols na carreira, 92 hat-tricks, 4 gols na mesma partida em 30 oportunidades. 5 gols na mesma partida em 7 oportunidades. Ele foi 7 vezes o Bola de Ouro, 58, 59, 60, 61, 63, 64 e 70. Prêmios concedidos em 2015, após uma revisão da revista France Football. Atleta do século XX, concedido pelo Comitê Olímpico Internacional em 99. Paulinho, conforme mencionei no primeiro bloco, tem muitos times que não têm nem perto desses títulos. Exatamente, Rafael, é inconfundível, e tem gente que quer comparar certos jogadores, né, com o Pelé. É impossível, não tem jeito. O Pelé deixou realmente a sua marca como jogador de futebol, jamais, nunca mais. É inigualável. E tem tantas histórias, né, do Pelé. E outra coisa, Rafael, o pessoal vê muitos gols do Pelé na televisão, mas vários gols, muitos dos que ele fez também, na época era muito difícil, né, televisionamento na época, os meios de comunicação. Então tem muita coisa em arquivo do Pelé que realmente o pessoal tem que assistir e aprender um pouquinho. Eu queria fazer só uma observação, Rafael, que o Pelé foi 6 vezes campeão brasileiro, 5 vezes consecutivo. Das 6 vezes ele foi campeão 5 vezes consecutiva na década de 60. Uma dúvida. Agora eu vou perguntar para um amigo aqui, o Coelho, pelo seguinte: ele é santista. Qual foi a influência do Pelé na escolha do seu time? Rafael, era um time como foi o São Paulo da época dos anos 90, que o Palmeiras de hoje, a geração Neymar do Santos, a geração Flamengo do Zico. Então, a gente, claro, nós tivemos essa influência pelo Pelé. Então, e assumo, falam as viúvas do Pelé. Puxa, é o maior orgulho de ser viúva do Pelé, entendeu? Então, eu acho que você ter um atleta que fez com que você assumisse o manto de uma determinada equipe ou associação, ou clube, isso é fundamental. Então você mirar, você passar a gostar e você passar a, até com exagero, amar uma instituição dessa, pelo que essa pessoa, por esse membro coisa trouxe para você. E o Pelé, nós temos vários exemplos de grandes craques, mas tiveram uma vida totalmente irregular, né? E o Pelé não, o Pelé foi exemplo de tudo que ele participou, como atleta, como jogador, como homem, como político até. Mas influenciou diretamente na sua escolha, então, quando foi escolher o seu time? Mas que era o time completo, né? A época que eu comecei a curtir futebol, entender de futebol, o time do Santos era imbatível, ganhou tudo, né? Ô João, ontem a gente viu inclusive todos os times homenageando o Rei Pelé, e o seu time, o Corinthians, inclusive foi a maior vítima do Rei. E aí, ainda assim, a gente não vê nenhum corintiano não deixando de reverenciar o Rei. Então é muito respeito. Inclusive a gente recebeu umas 4, 5 mensagens aqui do Carlos, do Eduardo e mais de uma pessoa que eu vou confirmar o nome aqui, do Renato, falando que eles gostariam muito de ter tido o Pelé no time. Acho que todos os brasileiros gostariam que o Pelé tivesse jogado no seu time, né? Olha, é claro, né? Parabéns ao pessoal que mandou essas mensagens aí. Ô, gente, todos os torcedores, independente das equipes, dos times, que são apreciadores, né, que gostam, gostaria de estar parabenizando, estar mandando mensagem dessa passagem do Pelé. Todos
Quem não queria ter um Pelé na sua equipe? Não é só no futebol brasileiro, não, no futebol do mundo, futebol europeu, né? Todos queriam ter a presença do Pelé. Volto a dizer, pela sua forma de jogo, de querer ganhar, querer vencer. Né? Então, o Pelé, qualquer torcedor das equipes está aí mandando mensagem também nessa passagem do Pelé aí, aqui no futebol brasileiro. Qualquer time, né, que tivesse que enfrentar a equipe do Santos, claro, com todo o elenco que tinha, mas que tivesse o Pelé pela frente, esses jogadores não dormiam, né, de véspera. Tamanha a preocupação e de que forma que estudariam de marcá-lo, né? E hoje a gente viu por muito tempo o pessoal tentando até compará-lo com o Maradona e tudo mais. Marcão, alguns números aqui, o Pelé, conforme eu falei, o Pelé 1.364 jogos, 1.282 gols. O Maradona 680 jogos, 345 gols. Vai comparar que jeito? Praticamente 25% dos Só se for os argentinos que quer comparar o Pelé com o Maradona. Pelé é incomparável no mundo inteiro. Pelé tem uns números que, como você falou, é de clube, não é de um único jogador. Ele falar o que mais do Pelé, gente? E a vida, né, fora de campo. Ou seja, o Maradona nunca foi exemplo para um jovem em função da dependência química, das atitudes tomadas fora de campo. Lembrar também agora que o Pelé não. Lembrar também que quando o Pelé jogava futebol, quando ele começou a jogar futebol, se tornou um craque, não existia academia. Não existia musculação, não existia nada. O treinamento desses jogadores da época, era tudo dentro de campo, era tudo dentro do gramado. Meia hora antes do jogo começar. Hoje em dia não, hoje em dia a academia, a tecnologia hoje faz o jogador, e na época não fazia, não. Esse comentário seu foi bem oportuno, Paulinho, porque é o seguinte, igual o Marcão falou ali, hoje, o futebol hoje é muito diferente. Hoje você tem um fisiologista que vê o que você corre, que você deixa de correr. Na época, era na raça, era o atleta que entrava em campo e tinha que se desdobrar partida após partida. Exatamente, e você sabe que teve um grupo de cientistas, o Coelho, como santista nato, ele deve saber bem dessa história. Houve um grupo de cientistas, médicos, tudo, que estudaram o Pelé. Como que ele conseguia a musculatura do Pelé? Então, você acabou de comentar. Então, isso, Rafael, para você ter uma ideia, né? A gente tem a foto circulando tudo aí no YouTube, tudo, quando eles vieram jogar em Poste de trem, na estação esperando. Agora, para você ver, era difícil, a viagem era longa, cansativa, e mesmo assim o pessoal dava conta do recado. Era amor ao esporte. Exatamente. Aquele tempo, sim, jogava por amor à camisa. Você ainda tem um fato aí, tem um fato relevante, que o Pelé foi um jogador que parou uma guerra. Exatamente, Rafael, eu até busquei a entender um pouquinho mais, porque quando eu fui para a Nigéria trabalhar, eu fui em 80. Eu cheguei lá, então o pessoal às vezes comentava que a gente era brasileiro, então todo mundo Pelé, perguntava Pelé. Então a influência era muito grande. Se falava em Brasil, só via o nome de Pelé. Às vezes alguém citava Zico, entendeu? Mas muito pouco. Mas o Pelé, então eu busquei. Em 1969, o Santos foi fazer um amistoso em Lagos, né? Que era a capital da Nigéria, e existia lá uma guerra civil entre tinha um estado lá que é o Biafra, né? Que se chama Biafra, e estavam numa guerra com a Nigéria, porque a Nigéria queria pegar e dominar esse país. Então o Santos foi jogar e decretar lá 2 dias de paz, sem guerra, porque havia uma ponte. Então todos os torcedores desse estado, eles tinham que passar nessa ponte para chegar na Nigéria. Então abriram a ponte, né, liberaram tudo para que os torcedores viessem assistir ao jogo do Pelé do Santos lá. E nesta época, então, em 69, o Santos venceu por 2-1, gols do Toninho Guerreiro e também do Edu. Então E ele não marcou nessa partida? Não, ele não marcou, mas foi todo mundo para ver o Pelé, né? Claro. Porque o Santos, quando ele era contratado para fazer amistosos, então tinha a cláusula lá, né? A exigência de Pelé. Sem Pelé, ninguém contratava o Santos, né? Então essa é a verdade. E olha que tinha um time sensacional, mas o peso do homem ali era diferente. Né? Era um timaço, né, o Santos, mas o Pelé era conhecido. Nós temos aí, hoje, a gente for ver hoje, Rafael, a gente tem 193 países no mundo, que não é exatamente 193, porque alguns territórios
né, se tornaram um país, mas não reconhecidos pela ONU. Eu creio que hoje gira em torno de 205, 206 países ao mundo todo. Qualquer pedacinho de terra, qualquer cidade que você for nesse mundo, nesses países, você falar Pelé, ele é conhecido. Ele é conhecido. Inclusive a Conmebol aqui colocou que vai ter todos os jogos terão um minuto de silêncio até as oitavas de final da Libertadores da América, em formato de homenagem ao rei. Ô Rafael, veja bem, passando Copa do Mundo, o Pelé com 45 anos, ele queria participar da última Copa do Mundo, para ser a quinta dele em 1974. Eu tenho 45 anos, quero jogar, ainda tenho, enfim, mas aí não foi aproveitado. Mas ele participou de 4 Copas do Mundo, ganhou 3. 58 foi na Suécia, Brasil campeão. 62 foi no Chile, Brasil bicampeão. 70, né, foi aí no México. 66 a Copa foi na Inglaterra. O treinador Vicente Fiola, que era o treinador, né? O Pelé estava no grupo, teve problema de lesão, ele participou pouco dessa Copa complicada aí do técnico Fiola, né? E em 74, ele ainda queria disputar aí a sua 5ª Copa do Mundo com 45 anos. Só uma correção, João, 35 anos. 35. Isso. Rápido intervalo e voltamos já com o Panorama Esportivo, que é um oferecimento de Fogão Caipira. Aquela comidinha deliciosa que você só encontra no Fogão Caipira. Tem os seguintes destaques para o dia de hoje: tutu à mineira, ancho acebolado, rabada com polenta, lombo oriental, frango a passarinho, merluza à parmegiana, com chilhone de 4 queijos, tagliatelle com brócolis e bacon. Hoje eu vou no macarrãozinho, hein? Esse tagliatelle com brócolis e bacon já me leva. Fogão Caipira, na rua Major Anacleto, 87, aqui no centro de Guaxupé. O WhatsApp do Fogão é 991790476. Fogão Caipira com sua irresistível comida mineira. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Ei, amigo, sua bateria deu ruim? Não se preocupe, a Casa das Baterias Parque 1 resolve seu problema rapidinho. A Casa das Baterias é a única que te dá 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta e a bateria Moura em até 10 vezes no cartão e com 2 anos de garantia. Precisou? É só procurar pelo Luciano e pelo Klemer. Casa das Baterias Parque 1, Avenida Felipe Elias Zeitune, número 4419, próximo ao Caique. Parque 1, telefone 988-25-1708. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Atenção, Guaxupé e região! Precisando de retífica e recuperação de cabeçote? Procure a Casa do Cabeçote Guaxupé. Trabalhamos com cabeçote a álcool, gasolina e diesel. Equipe especializada e qualificada na retificação do cabeçote do seu veículo. Fale com o Marcelo e faça um bom negócio. A Casa do Cabeçote também trabalha com solda e alumínio. A Casa do Cabeçote Guaxupé fica na Avenida Valdomiro Cecílio Ribeiro, 286, Rua do Aeroporto em Guaxupé. Fone 99129-5059.
Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, trem-filados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Cuide do seu bem mais precioso, a sua segurança e da sua família em primeiro lugar com a Infotronic Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, alarmes, câmeras, cercas elétricas e rastreamento veicular. E mais, adquira o autorrastreamento veicular e tenha vantagens exclusivas para o seu veículo. Infotronic Segurança Eletrônica. Fone 3551-6430 e o WhatsApp 99202-9829. Seja você também Infotronic e garanta mais tranquilidade e segurança para você e sua família. Eu sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Seguimos com esse Panorama Esportivo falando do rei do futebol, o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. E nós temos aqui alguns fatos, alguns números dele e falando de ano a ano. A primeira vez que ele jogou com a camisa 10 foi em 1957. Ainda na reserva, o Pelé estreou em um amistoso do Santos contra o Corinthians em Santo André, em setembro de 1956. Ele entrou no segundo tempo substituindo o Del Vecchio. O titular da posição era Vasconcelos, que usou a 10 até dezembro daquele ano, quando fraturou a perna após uma disputa com o zagueiro Mauro, do São Paulo. No mês seguinte, contra a AEK da Suécia, Pelé entrou em campo pela primeira vez com um número que se tornou sua marca. Inclusive, Marcão, já saiu uma matéria onde a família do Pelé vai solicitar que o Santos Futebol Clube não dê a camisa 10 a mais nenhum jogador. Olha, Rafael, é um direito deles, né? Mas na minha opinião, acho que não é certo, não. Acho que é eternizar a camisa 10, é deixar a camisa 10 dentro do gramado com o Santos. Essa é a minha opinião. Esse negócio de tirar a camisa, de não pôr mais a camisa 10, isso pra mim é bobagem. Isso eu acho que tem que imortalizar a camisa 10. Eu não daria. Isso? Quem é Soteldo pra vestir a camisa 10 do Pelé? Que isso. Nossa Senhora. Eu acho porque assim. Nem o Neymar, que foi a última grande estrela do Santos, não usava 10, ele usava 11. Eu acho que tem que ser. Isso é sinal de respeito. É imortalizar, porque nenhum jogador hoje, na face da terra, pode ser que surja, mas até então eu acho que não. Vai fazer o que ele fez com a camisa 10, principalmente do Santos. Pode até ser um outro ponto de vista, né? Porque o jogador pode ser um bom jogador, mas na hora que pôr aquela camisa 10... O Pelé não era bom jogador. Eu digo, ele era o melhor. Eu digo, um bom jogador pode vestir a camisa 10, Coelho, presta atenção no que eu vou falar, e pesar demais essa 10. Então os caras já pensam assim, vamos tirar essa camisa 10 daqui, porque o jogador que na posição que jogava o Pelé com a 10 no Santos, não vai render, porque a responsabilidade é muito grande. Então, é exatamente isso. Eu acho que é uma forma de você não colocar Pode ser esse tipo de pensamento. Agora, na minha opinião, eu acho que deveria continuar com a camisa 10 jogando sim. Olha, Rafael, Sabe por que eu tô concordando com o Coelho? Tem um fato também que aconteceu no São Paulo. Por exemplo, o Rogério Ceni, ele aposentou a camisa 01.
O outro goleiro vai usar 1, mas não vai usar 0-1. E eu acho que isso é sinal de respeito ao maior jogador da história, assim como o Rogério foi de São Paulo e o Pelé é do Santos. Eu digo Pelé mais, mundialmente, o né? Pelé mundialmente, não dá pra comparar. Não. E eu digo mais, o Pelé hoje, se o Santos falar que vai imortalizar a camisa 10, ainda é muito pouco por tudo que o Pelé fez pro time. Ô, Rafael, porque eu vou empatar isso aí, tá 2-1. Na minha opinião, eu vou concordar com o Marcão. Coloca a camisa dele, deixa jogar, para relembrar o Pelé. Gente, coloca a camisa 10, é felicidade, é alegria. O Marcão falou, o cara que colocar a camisa 10, a empolgação que ele vai estar. Eu entendo que o a problema camisa 10, é que o cara que vai 10, vestir jamais vai estar no nível de Pelé. E não digo só pelo elenco do Santos. Qualquer outro jogador do mundo. O Santos pode trazer de volta o Neymar hoje, que é a última cria, não sei o que. Ele não pode jogar a camisa 10 do Pelé. Eu acho que vai querer. Eu acho que ele vai querer. Rafael, vamos ver nessa. Paulo Júnior, desempata essa bagaça aí. Eu ponho essa camisa 10 num quadro lá na Vila Belmiro, cheio de ouro em volta, tudo, já ninguém chegar nem perto mais. Ô Rafael, o Coelho que é um santista nato, o primeiro gol que o Pelé fez foi no Zaluar, isso? No Zaluar. Zaluar, no goleiro. Com quem? Você lembra? Com quem é? Corinthians de Santo André. Inclusive, nessa terça-feira agora, fez 65 anos o primeiro gol do Pelé. Foi contra o Corinthians de Santo André? Corinthians de Santo André. O Zaluar ficou na história. Gol do Pelé. O Zaluar, inclusive, hoje nas redes sociais, não sei se ele ainda está vivo e tudo, mas a forma que ele apresentava como pessoa, eu sou o Zaluar, o goleiro o primeiro que sofreu o primeiro gol do Pelé. Então isso era escrito nas apresentações do Zaluar como o goleiro que sofreu o primeiro gol do Pelé. Que honra, hein? Então, o Corinthians começou o sofrimento do Corinthians com o Pelé, com o Santos, mas com o Pelé, desde o Corinthians lá de Santo André. Então isso permaneceu. O Santos manteve um tabu com o Corinthians por 11 anos. Peraí, vamos terminar a linha do tempo aqui, senão a gente não vai conseguir concluir. Em 1958 veio o primeiro título mundial. Segundo relatos, houve um atraso na entrega da numeração oficial de cada jogador da seleção para a FIFA, antes da Copa de 58. Com isso, os números foram sorteados entre os jogadores e mais uma vez o destino quis que Pelé vestisse a camisa 10. Aos 17 anos, ele liderou o Brasil na conquista do primeiro mundial, marcando 6 gols no torneio e encantando o planeta, com apenas 17 anos. Ele tá tudo que nós estamos falando e reverenciando o Pelé. Na Copa, 17 anos, gente, ele matou a pau na Copa, ele foi o cara. Só uma curiosidade também, hoje você falou em Mbappé, né, com os 3 gols na final e tudo mais, com 17 anos, em 58, o Pelé fez na semifinal 3 gols na França também, com uma goleada de 5-2. Ele fez 6 na Copa com 17 anos. Com 17 anos ele fez 6. Em 1962, ele teve o primeiro título mundial com o Santos. A final da Copa Intercontinental de 1962 começou no Maracanã. O Santos venceu o primeiro jogo contra o Benfica por 3-2 e foi para Lisboa disputar o segundo. Chegando lá, o time foi recebido com provocações de uma torcida que já declarava o time português campeão. Instigados, os santistas venceram por 5-2 na partida que Pelé disse algumas vezes considerar a melhor da sua carreira. Ele fez gols magníficos, né, nessa partida aí, acho que foram 3, né, que ele fez. O Pelé jogava esse jogo bem, no da frente jogava melhor, no da frente ele ainda, o cara, cada jogo era uma história, cada jogo ele era melhor. Ele era tão fora da curva que o quarto fato nessa ordem cronológica que a gente mencionou aqui foi justamente em 68. Em sua única passagem pelo Brasil, a rainha Elizabeth II esteve no Maracanã em novembro de 68. Assistiu a um amistoso entre as seleções das federações paulista e carioca. O time de São Paulo venceu por 3-1 com um gol do rei. Após a partida, Pelé recebeu um troféu das mãos da monarca britânica e mais, ele recebeu um título de guardião da coroa inglesa. Gente, quem faz isso? Ele foi recebido mais de uma vez por papas, né? Sim. Então, recebeu honrarias dos maiores nomes, dos maiores estadistas, dos maiores
ícones, né, de mundial, tanto na política, na medicina, em qualquer segmento. E eu falava aqui, eu acho que uma honraria maior agora é ele ter recebido a menção de pesar de tudo mais da NASA. Você não acha que agora, com essa reforma da Vila Belmiro, o estádio Urbano Caldeira não pode virar estádio Rei Pelé? Apesar de já termos o estádio Rei Pelé, mas convenhamos, a Vila Belmiro faz muito mais sentido ser o estádio Rei Pelé. Aí hoje, né, Rafael, você tem o problema de você vender o nome, né, do estádio. Então, é que é uma forma de gerar dinheiro, você dá um nome ao estádio como Arena Neoquímica. Mas é a maior Allianz oportunidade Parque. que está na mão do Santos, sabe por quê? Imagina, por exemplo, qual marca não vai querer ser agregada, como por exemplo, estádio Clube FM Rei Pelé. Qual marca não vai querer estar agregada com isso? Claro, não tenha dúvida. E como já tem, né, o CT Rei Pelé, Sim. tem toda essa história. Sócio Rei. Isso. Aí honraria maior, só para complementar, que você falou fazer em vida, homenagem em vida, foi lançado na terça ou quarta-feira o novo emblema do Santos, que entre as duas estrelas que glorifica aí o campeonato, os 2 títulos de campeonato mundial, foi inserido no escudo do Santos a coroa do Rei Pelé e aprovado por todos os conselhos. Ô Paulinho, em 1969 já veio o 1000º gol. O jogo era no Maracanã, contra o Vasco da Gama, pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa. Hoje, o conhecido Brasileirão. Com todos os olhos e câmeras voltadas, apontadas para ele. Aos 29 anos, Pelé conseguiu um feito histórico no futebol e marcou seu 1000º gol após cobrar um pênalti contra o goleiro Andrada. Naquele momento, o Rei correu para pegar a bola dentro do gol e foi carregado pelos companheiros para receber a saudação dos súditos. Aos 29 anos, 1000 gols. É muita coisa, né? E esse goleiro também ficou marcado na história, né? Foi o que levou o primeiro gol do Pelé e esse que levou o 1000º também, né? E tem um fato curioso que o jogo antes desse jogo do Vasco, o Santos jogou contra acho que o CRB em Alagoas. Então era torcida para que o 1000º gol fosse marcado lá. E um back do CRB tirou uma bola de um chute do Pelé de dentro do gol. E ele foi o resto do jogo xingado, vaiado pela torcida do próprio time, porque ele não deixou que o Pelé fizesse o 1000º gol lá nas terras de Alagoas. O 6º ponto dessa ordem cronológica, Marcão, justamente aparece em 1970. A última Copa do Rei não poderia ter um desfecho simples. O número 10, estampado atrás da amarelinha, foi exibido em cores para o mundo pela primeira vez. Com 4 gols e 6 assistências, Pelé liderou o Brasil na conquista do tricampeonato no México. Era a consagração do futebol brasileiro como o maior vitorioso do torneio. Ficava eternizada a imagem do maior jogador de todos os tempos, erguendo a taça Jules Rimet. E conquistando definitivamente, né? Tem uma foto do Pelé abraçando o Jairzinho. Essa é eternizada, né? Que ele tava com o soco no ar, foi eternizado um pouco antes da Copa de 70. O soco no ar já foi eternizado pelo Pelé. Eu não sei qual o lance, não me lembro agora. Que ele saiu dando soco no ar e aí ficou até o resto da vida dele e foi eterno isso daí para ele. E tem uma curiosidade também, Rafael, que eu como palmeirense, o Pelé enfrentou o Palmeiras 55 vezes na carreira. Marcou 35 gols no Palmeiras. Só isso. Quanto? 55? Ele enfrentou o Palmeiras 55 vezes, marcou 35 gols. Ô, Rafael, nessa Copa de 70, nessa montagem aí da Copa, o Zagallo, ele, por incrível que pareça, o Pelé também ajudou o próprio Zagallo. Assim, no papo, nós temos 3 canhotos. E o Pelé consegue jogar os 3, Rivelino, Gerson e o Tostão. E o Pelé, assim com o Zagallo, conseguiu, pra você ver, até dentro de campo, com o treinador,
Ele tinha uma voz. O homem era fera mesmo. Em 1974, é o 7º ponto nessa ordem cronológica nossa aqui, onde ele despede do Santos. Em outubro de 74, aos 20 minutos do primeiro tempo, no jogo contra a Ponte Preta, Pelé pegou a bola, ajoelhou no meio do gramado, chorou no estádio Urbano Caldeira. Depois de 18 anos, ele se despedia do alvinegro que o consagrou e fazia passar um filme na cabeça de milhões de torcedores que acompanharam sua trajetória vitoriosa no clube, Paulo Júnior. Exatamente. Rafael, nós já falamos aí do primeiro gol do Pelé, né? Nós falamos aí do 1000º gol do Pelé. Daqui a pouquinho eu vou falar, não sei se vocês se lembram, do último gol que o Pelé fez pela seleção brasileira. Nós temos o 8º ponto em 1975. Justamente na estreia no New York Cosmos. Desde a sua criação em 1970, o New York Cosmos tentava contratar o Pelé. Pelo altíssimo salário à época de $1,4 milhão anuais, o time americano finalmente conseguiu ter o Rei em seu elenco em 75. Seu primeiro jogo pelo novo time foi em Manhattan contra o Dallas Tornado. A partida terminou 2-2 com um gol e uma assistência do Rei. Já mostrou cartão de visita logo na primeira partida, hein? Ele fez inclusive gols maravilhosos no Cosmo, inclusive de bicicleta, um gol lindo que até então ele sempre tentava fazer, mas não fez com a qualidade que fez esse gol no Cosmo. Outro ponto relevante aqui foi em 1977. É sobre isso que você quer falar, Paulinho? Posso passar a bola? Não, pode completar aí. Então, é que foi justamente a última partida oficial. Nessa última partida oficial, ele jogou contra o Seattle em agosto de 77. O time do Rei venceu a partida por 2-1 e foi campeão naquele ano com um time que contava também com o capitão do Tri, Carlos Alberto, e o alemão Franz Beckenbauer, campeão da Copa de 74. O Cosmos encerrou sua atividade em 85 com 5 títulos da Liga Americana. Marcão, o homem não brincava em serviço não, só acumulava taça. Só título atrás de título. E também quando formou lá com Beckenbauer e Carlos Alberto, aí era uma seleção total, né? E ontem um pronunciamento do Franz Beckenbauer, ele fala na manifestação dele pelo passamento, pela morte do Pelé, ele fala que perdeu o maior amigo de todos os tempos dele. Maior amigo. Olha só. De todos os tempos. Em 1990, João Augusto, nós tivemos os 50 anos do Rei Pelé. Para comemorar os 50 anos do Rei, a CBF organizou um jogo amistoso entre Brasil e o combinado do resto do mundo. O Pelé jogou 43 minutos usando pela primeira vez a camisa da seleção, que carregava o escudo modificado em 82. Com as 3 estrelas e a taça Jules Rimet, que ele mesmo ajudou a conquistar. Quem entrou no seu lugar foi o craque Neto, que de falta marcou o único gol da seleção naquele jogo. Os adversários, que contavam com nomes como Goicoechea, Carlo Ancelotti, Marco Van Basten, fizeram 2 gols e venceram a partida. A partida também só contou com gente ruim de bola, hein? Rafael, puxa, para você ver todo o poderio, todo o nome, né? Aí do Rei Pelé, você conseguir juntar todos esses modelos, todos esses jogadores do mundo, hoje não é fácil não, hein? O nome dele, a credibilidade dele, quantos jogadores trouxeram aí para comemorar o aniversário do homem. Rafael, só queria fazer com relação à taça Jules Rimet, né? Quando ela foi instituída na primeira Copa do Mundo, então você levaria em definitivo essa taça a seleção que ganhasse por 3 vezes alternada ou 3 vezes seguidas. O Brasil foi o único país que, com a conquista de 1970, ele trouxe definitivamente a Copa Jules Rimet, a taça Jules Rimet para o Brasil. Então o Pelé foi o grande responsável por isso, porque ele disputou 4 Copas, ganhou 3 e trouxe em definitivo essa taça para o Brasil. Depois o formato foi mudado, que permanece até hoje. E mudaram também a forma de... A taça que foi roubada, inclusive, né? A taça Jules Rimet. Foi desmanchar. Pois é. Agora a gente tem também alguns nomes do futebol mundial enaltecendo o Rei, como é o caso de Haaland.
Haaland é um grande jogador. Hoje ele colocou assim, ó, tudo que você viu qualquer jogador fazer, Pelé fez antes. Descanse em paz. Olha, você vê a estrutura desse moço, tá no City hoje, né? Posso fazer Jovem e elogiando aí o Pelé. A grande questão é justamente porque você falou, é o que o Paulinho citou ali, João, que qualquer lugar do mundo você tem alguma menção e todo mundo vai saber o nome do Rei Pelé. Agora sim. Aqui eu tenho alguns números com os jogadores atuais e pouco parado há pouco tempo, que foram os maiores nomes de artilheiros. Com idade de 21 anos, o Eto'o, africano, ele com 21 tinha 25 gols. E daí, com a mesma idade, todos esses que eu vou citar. O Henry, francês, 31 gols na carreira. Só que tira o som, por favor. Vou tirar aqui. senão a gente não consegue escutar direito. O Henry, né, 31 anos, com 21 anos, 31 gols. Seguindo aqui, o Suárez, 36 gols. O Cristiano Ronaldo, 21. Lewandowski, 41 gols. O Fred, 48 gols na carreira. O Messi, 51. O Rivaldo, 54. O Benzema, 62. O Rooney, inglês, 66 gols. Owen, da Alemanha, 76. Romário, 82 gols. O Agüero, argentino, 84 gols. O Raul, espanhol, 91 gols. O Haaland, 115 gols. O Mbappé, 116 gols. O Neymar, 140 gols. O Maradona, 155 gols. O Ronaldo, brasileiro, 167 gols. E aí vem o Pelé, 479 gols com 21 anos de idade. Paulinho, menção do Neymar Júnior. Todo mundo espera pro pronunciamento desses jogadores. O Neymar postou nas suas redes sociais: antes de Pelé, 10 era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida, mas essa frase linda está incompleta. Eu diria que antes do Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo, transformou o futebol em arte, em entretenimento, deu voz aos pobres, aos negros e principalmente deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao rei. Ele foi eterno, mas a sua magia permanecerá. Pelé é eterno. Exatamente. Agora eu abono as palavras aí do Neymar, porque realmente nós temos aí o futebol, se a gente fizer uma comparação, temos o futebol antes era Pelé e futebol depois era Pelé. Futebol antes do Pelé ele não era reconhecido mundialmente, muitos países nem sabiam. O próprio Estados Unidos, né? O futebol não tinha futebol nos Estados Unidos. Então, aí depois de Pelé, aí sim, o Pelé implantou, foi pro cosmo e o mundo inteiro que acompanhou o Pelé, aí sim o futebol tomou outra direção. Então nós temos a era depois de Pelé. O João Augusto, Lewandowski postou assim: descanse em paz, campeão. O céu tem uma nova estrela e o futebol perdeu um herói. Certinho aí esse raciocínio, essa mensagem do Lewandowski. Para você ver, Rafael, esse aí também é um dos grandes nomes do futebol do mundo. Aí falando, dando essa mensagem, falando do Rei Pelé. Eu gosto disso aí e parabenizo o Lewandowski incentivando e falando bem do Pelé. Essa introdução, Marcão, foi justamente para falar um pouco com vocês sobre o Messi. Lionel Messi também fez a sua postagem em rede social e ele colocou apenas assim: descanse em paz, Pelé. Rafael, porque não tem muito o que dizer do Pelé mais, né? Todo mundo sabe quem foi Pelé, só estudar um pouco de Pelé, ele é incomparável. Então o Messi, ele simplificou tudo, descansa em paz. Você não acha que esse resumido comentário de Lionel Messi não tem uma rusga entre Brasil e Argentina? Eu creio que não. Eu não acredito nisso, não. Porque, por sua vez, o Cristiano Ronaldo postou assim, ó: inspiração para milhões, e mostrou ele cumprimentando o Pelé. Eu vi essa foto também do Cristiano Ronaldo cumprimentando o Pelé, mas eu vi também o Pelé no programa do Maradona lá na Argentina, quando o Pelé foi frequentar o programa do Maradona lá, e eles trocaram uma embaixadinha de cabeça lá, ficaram trocando cabeçada um com o outro lá, e o Pelé perguntou pra ele quando é que nós vamos parar. Quer dizer, era dois craques ali, só que o Pelé era incomparável. Vinícius Júnior mandou a seguinte mensagem: rei, majestade, exemplo, Pelé, amor, generosidade. O jogador que mudou o futebol, o maior de todos, nos deixou.
Sempre palavras carinhosas e motivadoras sobre mim. Li e guardei todas as mensagens que você me mandou, quando me apoiou em um momento delicado ou quando celebrou minhas conquistas. E que honra ter homenageado você na comemoração do meu primeiro gol em Copa. Orgulho define. Felizmente pude dizer que em vida o quanto você será sempre minha referência. O seu legado jamais será esquecido. O Pelé é eterno. Te amo, rei. Mensagem de Vinícius Júnior. Até então, um jovem atleta que a gente não imaginaria talvez uma gratidão tão grande. A forma com que o Neymar e o Vini Júnior se expressaram aí, a reverência, né, que eles fizeram ao rei é fantástico, partindo de jovens, né? Luizito Soares, seu legado será eterno, descanse em paz, rei. Muita força à sua família. O craque uruguaio também reverenciando ao rei Pelé. O mundo inteiro, né, Rafael? O mundo inteiro, pessoal que é ligado no esporte, até quem não é tão ligado ao esporte, né? É uma data que tá todo mundo, né, querendo, né, homenagear aí o grande rei Pelé. João, o Iniesta postou um descanse em paz, rei Pelé. O futebol perdeu muito. Com certeza, olha o tamanho da bola que esse moço teve na Espanha. Futebol espanhol é o futebol do mundo, né? Como posicionou o Paulo Júnior, Coelho, Marcão, você, o mundo inteiro, gente. Você perde, né? Sente a falta aí do rei do futebol. Não vai aparecer outro igual a Pelé, gente. Jamais. Marcão, Ronaldo Fenômeno postou nas suas redes sociais: único, genial, técnico, criativo, perfeito, inigualável. Aonde Pelé chegou, ficou. Sem nunca ter saído do topo, ele nos deixa hoje. O rei do futebol, um só, o maior de todos os tempos. O mundo está de luto. A tristeza da despedida misturada ao orgulho imenso da história escrita. Que privilégio vir depois de você, meu amigo. Seu talento é uma escola pela qual todo jogador deveria passar. Seu legado transcende gerações e assim seguirá vivo. Hoje e sempre celebraremos você. Obrigado, Pelé, descanse em paz. Grandes palavras, né, do Ronaldo, que foi um grande craque também, né, brasileiro, mas como ele disse, ele é inigualável, né? Pelé sempre vai ser inigualável, não vai existir ninguém como o nosso rei Pelé. Agora, vocês falaram da questão do Beckenbauer. A declaração do Beckenbauer dá para dizer que foi uma das maiores de todos os jogadores. Ele cita o seguinte: o futebol perdeu hoje o maior de sua história e eu perdi um amigo único. Nascido em 3 corações, Pelé tinha 3 corações. Pelo futebol, pela família e por todas as pessoas. Aquele que brincou com as estrelas e sempre manteve os pés no chão. Fui para os Estados Unidos em 77 porque queria muito jogar em um time com Pelé no New York Cosmos. Esse tempo ao lado dele foi uma das maiores experiências da minha carreira. Ganhamos o campeonato americano na primeira tentativa e Pelé me chamou de irmão branco. Foi uma honra inimaginável para mim. O futebol sempre será seu, meu amigo. Você sempre permanecerá. Obrigado pelo jogo, ó rei. Que mensagem, hein? Olha, se a gente analisar, ele teve interesse em ir para o Cosmo para jogar ao lado do Pelé, considerava um dos grandes amigos, né? Não é o clube, é ele, não quero ir lá, quero jogar. Aí o homem era cruel. O Zidane postou a foto dele e falou: um obrigado, rei, eterno rei. Batistuta, craque argentino, obrigado por tudo que deu ao mundo do futebol. Descanse em paz, lenda. E o melhor disso tudo, Rafael, que não sei se todo mundo sabe ou se os ouvintes ainda sabem, o Pelé vestiu apenas 3 camisas na carreira dele. Só 3 camisas na carreira e é eternizado e é inigualável, como disse o Ronaldo. É demais. A página oficial do Maradona na internet, no Instagram, fez uma postagem do Pelé Eterno. Colocou lá uma foto dele com ele comemorando o título em 70. Ele colocou lá 1940 e colocou traço ao infinito. Isso no perfil oficial do Maradona. Que em paz descanses, o rei Pelé, assim te vamos a recordar sempre. Mensagem do Maradona. Ficou muito mais simpática do que a do Messi. O Messi foi horrível. Era melhor não ter colocado, não acha? Eu achei que a do Messi teve uma rusguinha ali. Não, enfim. Tudo. Não, é sem comparação. Para fechar o panorama, você falou que você tinha uma curiosidade especial aí, Paulinho. Pois é, o Zé Antônio mandou o zap aqui. Você ia falar do último jogo do Pelé aí, com a camisa da seleção brasileira.
Então, tá, vamos completar então a informação. Foi 11 de julho de 1971 no Morumbi, 110 mil pagantes contra a Áustria. Gol aos 32 minutos do primeiro tempo, quando Pelé tinha 30 anos. Cruzamento rasteiro do ponta Zequinha. Tostão deixou passar e o Pelé tocou rasteiro no canto sem nenhuma chance pro goleiro. Tá aí, último gol do Rei com a camisa da seleção brasileira. Que time, hein? Panorama Esportivo, oferecimento de Casa do Cabeçote Guaxupé. Exatamente, Rafael, vamos falar da Casa do Cabeçote, a melhor opção de Guaxupé e região para retificação do cabeçote, com segurança e pontualidade do seu veículo, é na Casa do Cabeçote. Atendimento diferenciado, fale com o Marcelo, conheça as melhores opções de pagamento e faça um bom negócio. A Casa do Cabeçote também trabalha com solda de alumínio em geral. A Casa do Cabeçote fica na Avenida Valdomiro Cecílio Ribeiro, número 236, Jardim Planalto, a Rua do Aeroporto em Guaxupé. O telefone 35-99129-5059. Ô João, só uma observação aqui, ó, o Luiz Carlos mandou um questionamento pra gente, perguntando por que o Pelé não saiu do Santos, por que não foi vendido para os clubes de fora naquela oportunidade. Mas o clube de fora não tinha nem a bala, nem a visibilidade que ele poderia buscar ou não. E tem outra situação, o Santos capaz, jamais ia dispensar o Pelé, fica aqui que você... Então tem uma situação, clubes do mundo todo não tinham dinheiro para comprá-lo, e outra que o Santos também não tinha interesse em vendê-lo. Acredito que seja isso. Mas aí tem um adendo aí, é que antigamente a lei do passe, e foi o próprio Pelé que extinguiu a lei do passe quando foi ministro do esporte. Ele terminou com essa lei, né? Aboliu essa lei do passe, que até então o jogador formava, esse jogador só saía do clube se ele fosse vendido pelo clube. Hoje não, hoje tem contrato, os contratos são geralmente no prazo máximo de 5 anos, e daí, se não houver interesse do jogador em sair do clube, ele pode sair e não renovar o contrato e ir para onde quiser. Então ele é livre. Antigamente ele era propriedade do clube. E o Santos nunca, tentativas de Real Madrid, dos grandes clubes europeus sempre tiveram, mas o Santos nunca abriu a chance de venda e nunca esses clubes fizeram oferta como fazem hoje. Esse Hendrick do Palmeiras foi vendido por essa enormidade de dinheiro para ter o direito desse contrato. Panorama Esportivo também é um oferecimento de Casa das Baterias do Parque 1. Exatamente, Rafael. Casa das Baterias do Parque 1 veio para facilitar sua vida e socorrer seu carro na hora do perrengue. Baterias de vários modelos e tamanhos, é a única que te dá 2 anos de garantia na bateria Moura e 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta. Procure pelo Luciano e pelo Klemer, conheça as melhores condições de pagamento. Neste fim de ano, não fique na mão com sua bateria velha. Faça uma visita na Casa das Baterias 1 e viaje com tranquilidade. Fica lá no Parque 1. A Casa das Baterias fica então lá na Avenida Felipe Elias Zeituni, número 4419, próximo ao Caique. Telefone 35-988-25-1708. Vambora. Hoje o programa foi até um pouco mais longo aqui, mas por um motivo muito especial, que é justamente essa despedida ao eterno Rei Pelé. A gente pode sim aproveitar essa entre-safra de futebol agora, nesse período de janeiro, quase que um mês, para a gente poder fazer algumas homenagens, inclusive para esses jogadores, pois acho justo sim, o que a gente falou na crônica inicial. O tempo é ingrato. E às vezes a gente perde oportunidades de realmente reverenciar quem merece nos momentos oportunos. Tá aí, Rafael, descansa em paz, né? O Rei Pelé, o maior do mundo. Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Gente, grande abraço, fiquem com Deus, tchau e até lá. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa. Rádio Clube.
O posto Mantovani reuniu tudo de melhor em um só lugar. Combustível com a qualidade Petrobras, atendimento padrão e o menor preço da cidade para pagamento em dinheiro ou Pix. Aproveite o menor preço e a qualidade que você conhece em combustíveis Petrobras. Posto Mantovani Avenida, Rua Padre João José, esquina com a Avenida Conde Ribeiro do Vale, próximo à Prefeitura. As lojas da Galeria têm os melhores presentes para agradar aquela pessoa tão especial na sua vida. Presentes, móveis, eletrodomésticos e brinquedos com preços super especiais no pagamento a prazo e descontos de 15 a 20% no pagamento à vista. Lojas da Galeria, tem sempre uma pertinho de você. Galeria dos Presentes, Avenida Conde Ribeiro do Vale 231. Galeria Móveis, Avenida Conde Ribeiro do Vale 206 em Guaxupé. Telefone 3551-5474.